Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 239. Já é uma história, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Começar como sempre, a gente começa o line-up aqui por quem é da casa. Gabriel Correia, nosso head de conteúdo, voando no YouTube. Inclusive, Gabriel, boa oportunidade para convidar uma grande quantidade de pessoas que está conhecendo o Futuri agora, né? É verdade, deixa eu agradecer primeiro, assim, porque 2021 a gente tinha a meta de terminar o ano, para quem está acompanhando no YouTube, né, terminar o ano com 20 mil inscritos aqui no canal, e a gente está com 30, tá batendo 35 já, provavelmente a gente está gravando faltando uns 100 inscritos para chegar em 35 mil, então já agradecer. E para quem está ouvindo em áudio, a gente fica muito feliz que no final do ano também a gente voltou, na verdade, né, ao top 10 de podcast de esporte mais ouvido do país, o que nos alegra muito, né, porque a gente tem uma concorrência pesada e a gente sabe, né, a gente tem vários podcasts de qualidade aqui no Brasil, então me alegrou muito quando a gente voltou a esse top 10 aí para, enfim, com as nossas análises e tudo mais, fiquei muito feliz. Então, hoje também a gente vai ter um papo muito legal de uma equipe que eu acompanhei, pelo menos um treinador que eu acompanhei mais próximo ali em 2019, porque pela proximidade de trabalho, Libertadores da América, enfim, aí acompanhei um pouquinho mais também, então vai ser muito legal hoje. Uma das características do nosso podcast aqui é ser atemporal. Tem gente que nos descobre agora, começa a ouvir os podcasts antigos e ele já faz parte do conceito aqui do TPI, ele ser atemporal. Mas a gente não pode perder a oportunidade de dizer que em ano de Copa do Mundo, afinal a gente está começando o ano de 2022 com esse episódio, a gente trouxe um treinador mundialista aqui, Alexandre Guimarães. Seja bem-vindo ao Futuri, seja bem-vindo ao TPI. Uma grande honra para nós te receber aqui. Olá, bom dia para vocês. Feliz ano, né? Feliz ano para todos vocês aí. Parabéns, como eu já tinha dito para vocês também, pelo programa. Eu costumo ouvir quando faço aqui minhas caminhadas aqui. E um prazer é meu poder estar participando e conversando com vocês, né, sobre o que a gente gosta, né, que é futebol. Invaders, vamos invadir o playbook de Alexandre Guimarães. E aqui, Alexandre, já que tu ouves o TPI, já que tu é um ouvinte também do TPI, o que nos honra muito, a gente sempre inicia a nossa conversa, é uma conversa livre, mas a gente sempre inicia e ancora ela no que a gente acha muitíssimo importante, ao mesmo tempo que é desprezado na análise, que é analisar o contexto. E que bom a gente estar contigo aqui, um treinador que tem uma experiência incrível, porque esse ponto é muito importante. O treinador sempre tem suas ideias, sempre tem seu conceito, sempre tem uma mochila de ferramentas e experiências acumuladas, e ele encontra em cada clube que ele chega, que ele ancora, ele encontra uma cultura de clube, uma cultura da região, encontra a característica dos jogadores, e a pergunta que eu quero te fazer é essa: até onde vai a ideia e até onde vai a força mais poderosa do futebol, que é a cultura de um clube? Como é que se molda isso ou não se molda? Como é que tu enfrenta essa diferença, se é que existe, e tu deve ter enfrentado várias delas, Alexandre, entre as tuas ideias e a cultura do clube e a característica dos jogadores? Olha, isso eu tenho a experiência nas duas fases, né, cara? Quer dizer, eu tenho a experiência como treinador de seleção, verdade, né? Depois das duas Copas do Mundo lá na Coreia, no Japão e na Alemanha, e depois também trabalhei com a seleção do Panamá, depois da Copa da Alemanha, e também a experiência como atleta, né, na Copa da Itália 90, quando eu representei a Costa Rica, inclusive jogamos contra o Brasil, né? E também tenho a experiência de técnico de clube, principalmente nesses últimos dezennios, né? Nesse último dezenio da minha carreira, justamente eu fui encontrando as respostas que você está
tá fazendo, né? Quer dizer, porque foi passar de ambientes culturais muito diferentes, cultura árabe, cultura chinesa, cultura da Índia, e depois voltar, depois disso, para Conmebol, né? Para a Colômbia. E, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que eu acho que se um treinador, principalmente, ou uma comissão técnica, mas vamos dizer principalmente o treinador, porque é o comandante, né? Tem que ter uma abertura mental muito grande, muito grande. Porque você tem que se... Às vezes você diz, não, eu chego lá e o pessoal tem que se adaptar. Não é tanto assim. Pela minha experiência, pelo menos, em todas essas passagens, você tem que ter uma flexibilidade mental para se adaptar. Se você, por exemplo, se você não aceita que, se você está no mundo árabe e você sabe que os teus atletas vão estirar até 1, 2 da manhã, porque é normal deles de estar conversando e estar fumando a xixa deles e essas coisas. Se você quiser ser muito rígido nesse tipo de situações que influi, né? Porque a principal coisa do treinador, de uma comissão, é tu convencer, né? E para mim, o que eu sempre penso é que tu tem que convencer com argumentos, não por imposição. Essa sempre foi minha linha de conduta e de liderança. Então, no momento que você começa a entender que tu tem que ser flexível ante certas situações culturais de cada país que você vai, então, aí eu acho que você já vai ganhando o grupo com que você trabalha, né? Porque já depois, no que se refere a situações estritamente de futebol, sim, você tem que conhecer um pouco ou bastante da cultura do time que você vai, e a partir daí você começar a tentar introduzir certos conceitos teus de jogo, de trabalho. Mas isso, para mim, isso só é possível no momento que você ganha o teu grupo, né? Que você convence o teu grupo. A partir daí, você pode introduzir todos esses conceitos, muitos, poucos, diferentes ou parecidos com os outros colegas que estiveram antes, mas isso, pelo menos nesse último desenho, porque é onde eu tenho trabalhado mais com o clube, né? Isso para mim tem sido muito importante. Agora, primeiro agradecer também o Alexandre, o professor Alexandre, ter aceitado o convite. Falou. Me lembrou muito que eu vi recente uma entrevista do Klopp, que ele foi questionado sobre o Salah e o Mané, que em alguns momentos eles têm, devido à religião, fazer o jejum, ou então estão orando, e ele falou que não tem nenhum tipo de problema quanto a isso. Tudo é trabalhado, tudo é bem organizado nesse sentido. E uma coisa que me chamou a atenção, Alexandre, quando você falou de colocar suas ideias e convencer o jogador. Qual é a maior dificuldade hoje em dia assim, de convencer o jogador? Porque eles me parecem que eles estão cada vez mais questionadores também, de entender o jogo, de perguntar ao treinador por que eles fazem determinada coisa. Qual é a maior dificuldade ou qual é o maior trabalho que se tem quando vai tentar convencer o atleta a cumprir determinada função ou realizar determinado tipo de jogo? Como é que você trabalha, como é que você vê essa questão de convencer os atletas a comprarem a sua ideia? Olha, para mim, né, e para a minha comissão, o primeiro que nada é você identificar os líderes do teu elenco, né? E você, através da conversa com esses líderes desse elenco, você começa a introduzir esses conceitos, né?
E esses conceitos vão principalmente quando o atleta, principalmente os líderes, né? Vamos dizer assim, eu sempre escolho de 3 a 4 capitães, né? Então, por exemplo, na etapa do América de Cali, onde a gente foi campeão, que você acompanhou aí, né? Quando a gente ia pegar, né? Pegamos Grêmio e Internacional no grupo naquela época, mas veio a pandemia, a gente saiu. Mas, quer dizer, quando chegamos, eu fui direto em 3 ou 4 atletas, que um era o capitão que já tinham e outros 3 ou 4 que, vendo certas ações deles nos vídeos, né? E eu conversando com o pessoal da minha comissão, disse, nós temos primeiro que atacar esses caras aqui. E começamos a falar deles, o que é que a gente via deles durante os jogos, né, que eles tinham feito antes, e o que é que nós queríamos agregar. Não, nem sequer, inclusive, até mudar radicalmente, agregar, né, enquanto as funções dele nas posições. E a gente fazia isso e faz isso através dos treinamentos, através dos vídeos e isso. E os caras, nos primeiros jogos de pré-temporada que a gente fez, dessa última experiência que a gente teve lá na Colômbia, tanto no América de Cali como no Atlético Nacional, os caras iam vendo, né, que o que a gente estava propondo estava fazendo que eles crescessem profissionalmente e melhorassem o seu potencial, né? Isso é uma coisa que a gente, em todo clube que a gente chega, a gente tenta fazer, né? E a partir daí, você já começa a ganhar esses líderes do grupo. E depois o resto do grupo, eles vão vendo que o que você está fazendo nos treinamentos pode ajudar o grupo, né, a vencer, que é o que o atleta mais quer, né, que é vencer. E aí a gente vai levando. Sem dúvida nenhuma, os primeiros resultados, quando você está começando, são importantíssimos, porque os atletas também, né, vão entendendo e vão acreditando mais. A mídia, principalmente quando a gente está trabalhando fora, né, e a minha vida profissional tem sido trabalhar fora, a mídia também vai comprando, né, o que é que você está querendo fazer. Então, para mim é importantíssimo isso, você atacar primeiro esses 4 capitães do time primeiro. Olha só, mencionaste a comissão técnica. Hoje, no futebol, da forma como ele é executado, trabalhado hoje, é impossível um treinador não estar junto do seu preparador físico, porque não tem como desconectar preparação física e a questão técnica. Tudo está junto. Como é que é a sua comissão técnica? Quem que faz parte do teu time, Alexandre? Quem são as pessoas? E quando alguém contrata o Alexandre Guimarães, algum clube contrata o Alexandre Guimarães, quem vai junto contigo? Olha, isso através do tempo, né? Já são mais de 25 anos de carreira como treinador, né? Mas outros 15 como atleta, então vai contando, né? Através desses últimos 10 anos de carreira, eu tenho ido modificando um pouco a minha comissão. Primeiro, porque os caras da minha idade, né, já começam a perder, alguns deles, aquela vontade, né? Aquele negócio de sempre querer estar, vem cá, mas lá estão fazendo isso, vamos investigar o que é que estão fazendo ali, etc, etc. E nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos, basicamente, eu tenho estado trabalhando com a comissão técnica, principalmente auxiliar e preparador físico brasileiros, né? E por coincidência dessas coisas aí de Porto Alegre, né? Tanto no América de Cali como na Índia,
esteve comigo o Juliano Fontana, aí de Porto Alegre, formado aí em Porto Alegre, no Grêmio, também no Internacional, o preparador físico Rodrigo Poleto, que também já esteve em vários clubes aí, e nesses últimos anos também com Felipe Célia, outro profissional tremendo, né? E isso tem agregado muito. O Felipe também na preparação física? Sim, o Felipe Ok. Célia também esteve com a gente agora lá no Atlético Nacional, um tremendo profissional também. E esses caras têm outra vantagem, né? Porque o que eu tenho visto é que na tua comissão, pelo menos na minha experiência, né? Quando você, com os atletas, como estão mudando tanto, como o Eduardo falava, né? Então, se o pessoal da tua comissão técnica, mais ou menos, está numa faixa de idade parecida, né, com a dos atletas, isso a comunicação, a chegada, é muito mais fácil, né? Porque eles entendem até a música que eles vão escutando, né? Então, isso para mim, com o apoio deles, né, do Juliano, do Rodrigo primeiro e agora do Felipe, Célia também, tem sido... E eu tenho aprendido muito com eles, muito. E toda essa interação, os atletas vão vendo, né? Porque o atleta, quando vê que uma comissão está assim, né? Está assim, que não tem nenhuma brecha que eles possam entrar por essa brecha, senão que estão assim fechados, como vocês dizem aí no Brasil, eles vão entendendo também que a comissão é uma só, né? Isso é importantíssimo, importantíssimo para que o convencimento do trabalho em geral, da comissão em geral, seja aceito pelos atletas. E auxiliar técnico, Alexandre? O auxiliar técnico é o Juliano Fontana. Ah, ok, né? ok. É o Juliano Fontana, que está comigo desde da época da nossa aventura na Índia, né? Juliano trabalhou muito em categoria de base aí no Brasil, aí lá em Porto Alegre, com o Grêmio, etc. E quando eu cheguei na Índia, foi uma pessoa, um profissional que me ajudou muito, muito, porque eu não conhecia, e ele sabia de tudo, né, do que são eram os atletas de lá, e é a pessoa que também me faz e me ajuda no dia a dia de negócio de scout, de estar conhecendo jogador que eu quero saber, né? Ó, Juliano, vai lá, vê tal jogador. Ele sabe tudo. Ele me dá informação de todos os atletas aí do Brasil e de outros lugares, né? E isso faz que quando nós somos contratados e eu possa dizer para a comissão técnica do time, ó, tem fulano de tal que pode encaixar aqui bem nesse grupo. Geralmente, os clubes, principalmente nessa última etapa na Colômbia, os clubes ficaram agradecidíssimos, né? Porque é o que eu falava antes, eles agregam o trabalho, né? E fazem que o atleta cresçam muito. E, afinal de contas, clube o que quer é ganhar, né? E, ao mesmo tempo, que seus atletas sejam mais valorizados, né? E isso, nós, na etapa da Colômbia, fizemos muito e muito bem, né? Porque vários desses atletas, tanto do América de Cali, depois foram vendidos, e muito bem vendidos, e assim como os do Atlético Nacional. E isso, claro, os clubes adoram, né? Eu acho que isso é muito legal também, Alexandre, porque
Pegando esses dois trabalhos mais recentes no futebol colombiano, né? Você tinha o América de Cali, você tinha o Atlético Nacional. No América de Cali, eu acompanhei um pouco mais, já via-se um estilo até ofensivo, você gostava muito de ter a bola, você queria ter a bola, atacar. O Atlético Nacional, acho que culturalmente também, até a própria torcida me parece que cobra nesse sentido, e a lógica dos últimos treinadores mostram que a ideia sempre foi essa. Você gosta desse modelo porque também a questão cultural sua de Brasil, aí depois se envolver esse futebol latino também nesse sentido e conseguir adaptar as ideias? É assim que você vê a proximidade de ganhar os jogos? É assim, não vou dizer que é mais fácil, porque nunca é fácil ganhar um jogo, sempre há esse trabalho para ser feito, mas é dessa forma que você enxerga que é um caminho para se ganhar os jogos, ter a bola, atacar, ser incisivo, um ataque rápido em certos momentos? É assim que você vê o jogo que você acredita que dá certo dentro do futebol, Alexandre? Olha, Eduardo, nosso trabalho principalmente nessa etapa que você falava agora, né, da Colômbia, foi uma etapa que nós, através do nosso trabalho e da convicção dos atletas, a gente pôde convencê-los e propor um estilo, né? Esse estilo fez com que, durante os 2 campeonatos que a gente participou, tanto contra o América de Cali como o Atlético Nacional, os 2 times ficaram em primeiro lugar, porque na Colômbia se joga, né? Tem uma primeira fase e depois já tem aqueles de mata-mata, né? Ou quadrangulares. Mas na primeira fase que você joga ida e volta contra todos, tanto com o América de Cali como o Atlético Nacional, nós ficamos em primeiro lugar, pegamos o primeiro lugar, fizemos mais pontos que todos os outros. Isso para nós, em termos de trabalho, aí se diz, o que nós estamos propondo aqui, os caras estão aceitando e têm as condições de fazê-lo, né? Mas eu acho sempre que o jogo como tal, Eduardo, não pode ser um negócio tão linear, né? O jogo tem os seus diferentes mini-jogos durante os jogos, né? E o time tem que estar preparado para suportar esses diferentes mini-jogos que se dão durante os jogos. E nós, na nossa preparação, a gente enfatiza muito isso, né? Enfatiza muito isso. Porque também tem outra coisa. Outro dia eu estava lendo aí um artigo muito interessante, onde não só se fala da famosa posse de bola, mas também, até nos times mais tradicionais de posse de bola, vamos dizer, os times do Guardiola, etc., a menor quantidade de passes que eles estão fazendo para chegar ao outro gol está sendo num espaço de tempo muito curto, né? Às vezes chega a 20, 30 segundos, uma coisa assim. E isso, às vezes, eu acho que derruba um pouco essa ideia que se tem da posse de bola por posse de bola, né? Eu fui formado no basquete, porque quando cheguei aqui na Costa Rica, eu jogava futebol, garoto aí no Brasil, e joguei basquete até como profissional. Joguei 2 anos como profissional de basquete aqui na Costa Rica. Que demais! Né? Então, eu, desde aquela época que eu jogava basquete, eu já escutava todos esses termos agora de transição e, né, e fast break, e isso e aquilo, né? Pressão e trocar de defesa durante o mesmo jogo. Quando você fazia uma cesta, então você pressionava ali depois, etc, etc. Isso então, isso carregaste mim, isso, Alexandre? Carregaste isso para o futebol? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Os bloqueios, né, nas situações de bola parada, as famosas bloqueio que você faz, tudo isso é basquete. Pô. Então, isso, para mim, e eu fui incorporando, né?
E eu gosto muito dessa situação de você aproveitar o momento que o contrincante está mais ou menos mal posicionado, né? Às vezes custa encontrar um pouco as palavras em português, mas né, fica mal posicionado quando está atacando, ou quando a contrapressão deles não é bem feita e você fica com espaço para atacar rápido, nesses fast breaks aí. A minha formação foi essa e eu gosto muito. Mas quando o time tem que tocar bola para atrair o outro time, pô, né, nessa última Copa Libertadores, até a Conmebol fez um vídeo de um gol quando a gente estava no Atlético Nacional, a gente fez contra a U Católica, onde a gente deu 23, 24, 25 passes. Mas tem situações do jogo que você pode fazer isso, né? Fazendo uma movimentação, e tem outras que tu tem que aproveitar o espaço aberto e corre, né? Isso nós, nos nossos times, a gente tem tentado, e na Colômbia, pelas características dos Sim. atletas da Colômbia, eles fizeram muito bem, muito bem. Alexandre, primeiro que eu achei incrível essa tua inspiração no basquete, que jogasse como atleta profissional, porque aqui a gente está em todo episódio também falando muito da influência de outros esportes no futebol. E sobre a questão tática, Alexandre, um aspecto do jogo que ficou muito claro na última Eurocopa foram os blocos de defesa muito baixos. Inclusive, passando por cima de um preconceito de que só clubes ou seleções menores que defendem em bloco baixo. A gente vê a França defendendo em bloco baixo. Isso ajuda a fazer com que a gente derrube as nossas ideias construídas sobre futebol, que sempre são limitadoras. A gente tem que estar, como tu falaste antes, com open mind aqui, né, de mente aberta para o novo e sempre pensando em considerar tudo. Bloco baixo, ele, ao mesmo tempo que está sendo usado muito por clubes e seleções grandes, ele dificulta muito o ataque, né, Alexandre? É um ponto que no jogo de futebol, superar bloco baixo hoje em dia é muito difícil e precisa-se cada vez mais de participação de todo o time, inclusive de zagueiros atuando no campo de ataque para resolver isso, né, Alexandre? Como tu vê essa tendência toda do bloco muito baixo? Bom, então o que eu acho, né, é que quando você está trabalhando com seleção, você tem muito pouco tempo para treinar. E o bloco baixo, para os treinadores em seleção, você ganha tempo, né? Você ganha tempo. E você faz com que, principalmente quando você falou bem, porque não só são seleções menores, né? Já são até seleções tipo França, que já não faz tanto aquela pressão alta, etc. Porque pressão alta, para você coordenar muito bem os teus movimentos na pressão alta, isso é treino, é muito treino. E tempo, coisa que você não tem em seleção. Então, isso eu acho bom, eu acho interessante. E como também outra coisa que tem acontecido nesses últimos anos, que é uma coisa que eu também fiz uma exposição quando eu estava na Colômbia sobre a participação da Costa Rica em Copas do Mundo, né? Costa Rica é um país pequeno, agora com 5 milhões de habitantes só, e que desde 1990, quando nós jogamos a primeira Copa da Costa Rica na Itália, naquele momento o nosso treinador, que era o Bora Milutinovic, né, ele, por não ter tempo, ele pegou a seleção 2 meses antes de começar a Copa do Mundo. Então, ele foi na linha de 5, né? Ele começou a introduzir isso para nós na linha de 5. E
o time foi entendendo, marcando muito num bloco baixo, muito mesmo. E o time a seleção foi muito bem. A primeira Copa do Mundo a gente passou a primeira fase, foi uma loucura. E isso, eu já como atleta, já terminando minha carreira, ficou muito marcado em mim como treinador para a seleção. E quando eu tive a seleção para a Copa do Mundo do Coreia e Japão, nós aí já começamos a tentar fazer uma coisa diferente. Nós jogávamos aí sim com 3 zagueiros só, né? Inclusive fazíamos alguns movimentos com o ala do lado contrário, onde a gente estava atacando, o ala fechava junto com o volante central, tá entendendo? E jogavam muito para frente, muito aberto. Foi o jogo que a gente fez contra o Brasil. Foi um jogo muito agradável de se ver, né? Eu acho que foi considerado um dos 5 melhores jogos dessa Copa do Mundo. Mas depois, né, tu vai entender, pô, tá, fizemos uma super Copa, não passamos por gol de diferença com a Turquia, que estava no mesmo grupo do Brasil e da China que a gente teve, com a Costa Rica. Mas aí eu fiz a exposição falando um pouco do que era, para um país pequeno, como a Costa Rica, o que era mais viável para você tentar ser competitivo numa Copa do Mundo, né? E quando a gente jogou a Copa de 2006 contra a Alemanha, o primeiro jogo da Copa do Mundo contra a Alemanha, voltamos a fazer uma linha de 5, não uma linha de 3. A seleção de 2014, que foi a Copa aí do Brasil, jogou numa linha de 5. E isso eu acho que nesses últimos anos já se está abrindo muito mais, né? Às vezes, quando eu fico observando algumas coisas que estão acontecendo aí no Brasil, com esses outros colegas que estão indo de fora do Brasil, argentinos, que estão fazendo o trabalho que o colega fez lá no Fortaleza, por exemplo, Voivoda. Com a linha de Voivoda, com a linha de 5, foi maravilhoso, né? Então eu acho que isso é muito bom para o futebol em geral, você ir derrubando, né, essas barreiras mentais tuas, cara. Então, o fato que agora se esteja em Copas do Mundo, Eurocopas, Copa América, etc., jogando num bloco baixo, eu acho normal e está fazendo com que os times que tenham mais a posse de bola tenham que dar ainda muito mais velocidade na translação, no traslado da bola, entendeu? Na velocidade da bola. Porque aconteceu isso com a Espanha na Copa do Mundo passada, né? Que naquele tic-tac, não conseguiam nunca mexer na zaga dos outros times. Agora, vocês veem, por exemplo, vocês reparam na Espanha do Luiz, né? Luiz Henrique, pô, é uma coisa, você diz, opa, peraí, né? Isso já é outro jogo. E é desse tipo de jogo que eu gosto muito. E é claro, Alexandre, acho que tem algo muito legal nisso tudo. Primeiro, de quebrar esses paradigmas, eu acho que é muito importante, né? A linha de 5 não é algo necessariamente defensivo, pode ser ofensivo em vários momentos. A gente está falando aí do Voivoda, a gente viu também o próprio Abel Ferreira aqui no Brasil, né, com o Palmeiras. Em alguns momentos podia até defender mais, mas foi ofensivo em vários momentos com linha de 5. Mas quando você falou dos espaços e dessa velocidade, eu acho que aí tem um outro tema muito legal da gente comentar, que também depende dessa questão dos jogadores serem inteligentes para acharem espaços ou para criarem os próprios espaços num jogo cada vez mais difícil. Como trabalhar isso também, né? Porque é claro que tem coisas que acho que são inatas do jogador, me parecem, que vem dele em alguns momentos essa leitura, mas também o trabalho do treinador para auxiliar esses jogadores
seja na criação de um espaço, seja nele entender a hora de buscar um espaço ou não. Como é que é isso também para você? Como é que você vê essa questão dos jogadores também que precisam ser cada vez mais inteligentes para encontrar esse espaço no jogo? Isso sem dúvida, por isso aí é onde está, né, que a gente conversava antes, uma das grandes diferenças entre treinar seleções e treinar clube, né? Porque em termos de clube, você tem certo espaço para treinar, muito menos, por exemplo, no Brasil, né? com esse calendário tão maluco que existe aí, que você, depois da tua pré-temporada, você não tem mais tempo praticamente de treinar. Nem na pré-temporada tem tempo quase, né, professor? É só jogar, viajar, recuperar e vamos para cima outra vez. Mas eu acho que em certos... Primeiro, você, através, hoje, o vídeo, hoje, na sessão de treinamento, é uma coisa que está sendo e é de muita importância, quer dizer, os analistas de desempenho que você possa ter te dão uma ajuda extraordinária para que você, no pouco tempo de treinamento que você tenha, você encontre certos exercícios que você possa propor para os teus atletas e prepará-los para X jogo, né? X jogo. Isso eu acho que inclusive eu vi que outro colega falou aí num desses pitch invaders aí de vocês, falou a respeito disso também, eu acho. Então, você, através disso, você tenta, né, mostrar ao jogador, ao atleta, esse outro time se marca desse jeito aqui, mas tem certos espaços que a gente podemos atacar. Vamos lá. Você tem pelo menos uns 2 dias mais em espaço muito curto para fazer esses treinos. E depois já é a eleição do jogador, né? É a eleição do jogador para fazer isso. E nesse sentido, eu acho que cada vez mais nós, treinadores e comissões, temos que ser muito mais cirúrgicos, né? Nesse entender o momento para você fazer esse exercício e entender qual dos seus atletas possa executar isso mais rápido, né? Nesse espaço de tempo tão curto. Isso é uma coisa que quando você está trabalhando, mesmo nessa loucura de calendário que hoje todos nós vivemos, né? E aí na América do Sul nem se diga, você tem que encontrar, porque esses blocos baixos, que uma grande parte dos times que você joga estão fazendo, é o único jeito que você tem para conseguir um resultado favorável. 45 segundos para um water break e a gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$12 mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então, fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br. Que honra para a gente estar começando o ano de 2022 aqui com o Alexandre Guimarães. E que legal esse papo quando a gente consegue transpor para o campo de futebol, falar sobre tática, falar sobre o jogo. Alexandre, algo que a gente está vendo
restabelecido no futebol, aos poucos ainda, é a dupla de ataque, né? Alguns clubes começam a usar dupla de ataque. Qual a configuração de ataque que tens preferência pelo uso, desconsiderando, obviamente, aqui a cultura e a cultura do clube e a característica dos jogadores de algum clube que te contrate, onde tu possa trabalhar, mas como tu vê a composição do ataque, dupla de ataque, extremos abertos, pé invertido, qual é o modelo, a configuração do ataque que costumas usar nos teus times, Alexandre? Olha, nessa última etapa da Colômbia, né, que foi uma etapa, volto a dizer, muito, muito boa para nós, porque conseguimos um campeonato para o América de Cali depois de muitos anos de ele não ser campeões, né, um clube de muita tradição lá. Depois, com o Atlético Nacional, também fomos muito bem, voltando a pôr eles na Copa Libertadores, que já tinha algum tempo de não ir, e um clube que já foi campeão de Copa Libertadores, né? Então, cara, isso depende muito do material que você tenha, né? Dos atletas que você tenha. Nessa última experiência que nós tivemos lá na Colômbia, nós, por exemplo, com um time que foi campeão do América de Cali, o time, nós jogávamos praticamente com um pivô lá na frente, né, no primeiro ano, e depois fazíamos uma espécie de um extrema que agora foi para o México, que era o Duván Vergara, que era um extrema esquerda, mas que cortava para dentro e tinha muita boa finalização. E depois jogávamos com os dois extremas, nós jogávamos com o pé trocado, né? Do lado direito jogávamos com um argentino, principalmente com o argentino Matias de Federico, que entendeu muito bem isso. E aí abríamos o espaço, já seja para que os laterais entrassem ou para que um dos carregadores de piano entrassem pelo meio quando o extremo estava aberto. Carregadores de piano que agora precisam tocar o piano também, né, Alexandre? Pois é, exatamente. Isso nós no América de Cali, nós tínhamos um cara ali bem posicionado, bem tradicional nessa posição. Já lá no Medellín, lá em Medellín, né, já foi diferente. Já aí nós tivemos que alternar um pouco mais esses jogadores, né? Então isso foi nesse sentido com o América de Cali, pelo tempo que nós tivemos lá, porque tivemos praticamente quase um ano, né, até antes de começar essa pandemia. Aí nós pudemos fazer muitas variações de um modelo de 4-1-4-1, né, 1-4-4-1. Nós podemos fazer muitas variações, mas sempre, né, com os extremas cortando para dentro, né, que nem uma coisa parecida como que faz o Liverpool, né, do Klopp, né, uma coisa assim. Nós fazíamos isso, os jogadores, tínhamos os jogadores, os atletas para fazer isso e fazíamos muito bem. E fomos, os jogadores entenderam bem, principalmente porque futebol colombiano, eles sempre com o negócio de jogar com os extremas, né? Futebol colombiano, pelas características dos jogadores, eles têm jogadores assim muito potentes e rápidos pelas extremas, mas era
extrema tradicional, né? Você vê por exemplo, o Luiz Dias, né? Um extrema Que jogadoraço. ótimo, né? Que jogadoraço. Tremendo jogador. MVP da Liga Portuguesa. Isso, né? Mas ele está sempre, né, muito ali pelo pelo espaço, né? Pelo corredor. Pronto, encontrei a palavra. Corredor interno, meio espaço. Isso, né? Exato. Então, nós isso com esse time do América de Cali, nós fazíamos muito bem, muito bem, porque os três, dos dois interiores, né, quer dizer, do número 8 e do número 10, entre aspas, porque também fazíamos com o Matias Pisano no América de Cali, que fazia de ponta, mas que vinha para o meio, cortava para o meio, né? E os dois volantes ali do lado do cabeça de área, esses aí podiam ir por fora, por dentro. Realmente é desses times que quando tu treina, né, tu diz, esse time é meu, entendendo? Quer dizer, é a tua ideia, sabe? Já no Nacional, nós tivemos que vencer algumas barreiras em termos de conceito de jogo, né? Porque o Atlético Nacional vem de uma escola muito mais de muito toque de bola, né? E a nossa linha de trabalho, quando tem espaço, tem que correr, tem que aproveitar e tem que fazer justamente esse fast break, né? Esses do basquete tem que ser rápido. E isso, no começo do trabalho, foi difícil. Já depois, foi muito bem. O que aconteceu no Atlético Nacional foi uma coisa que é incontrolável para uma comissão, que foi que vieram certas situações internas da Colômbia e o time perdeu para jogar a fase de grupo da Libertadores, depois de ter passado por todos aqueles mata-matas prévios para chegar. Nós nunca pudemos jogar em casa, não podemos jogar em Medellín, por questões de segurança lá, etc. Então tivemos que jogar fomos jogar como local no Paraguai, tá entendendo? Então, uma coisa assim, isso complicou para nós nessa fase de grupo, complicou. Mas foi um trabalho que ficou, digamos, que não pudemos dar um desenvolvimento que a gente queria ter dado, que pudemos fazer no América de Cali pelo tempo, né? Exatamente pelo tempo de trabalho. E nisso, mas esse jogo com a seleção da Costa Rica, por exemplo, quando para a Copa de 2002, né? Que a gente pegou também, voltamos a pegar o Brasil. Eu tenho uma coisa com o Brasil, que é uma coisa incrível, cara. Eu fui jogar a primeira Copa do Brasil contra o Brasil em 1990, lá na Itália, deu Brasil, cara. Aí depois foi jogar a minha primeira Copa do Mundo como treinador na Coreia e Japão, dá Brasil. Vou para a Copa do Brasil. E Alexandre, e num grupo que tu pegou o campeão e o semifinalista no mesmo grupo, né? Pois é, cara. Depois veio a Copa do Mundo no Brasil e vai meu filho tem que jogar contra o Brasil. Pô, cara, tem coisa inacreditável. Né? Mas é isso, esse é o lance do futebol, que tu fica assim apaixonado sempre, né? Alexandre, eu não quero antecipar e não vou antecipar a dica futeboleira de um conteúdo incrível que tens feito com o teu filho, inclusive, que mencionaste agora, mas neste conteúdo conseguiste falar com o Martí Perarnau, que inclusive lançou um livro agora sobre falso 9. Falso 9
o histórico desde o começo do futebol, e eu tenho navegado pelas 700 páginas dessa Bíblia sobre o falso 9. Qual a tua impressão sobre o falso 9, Alexandre? Tu usa, tu gosta, tu admira? O que tu pensa sobre o falso 9, o 9 mais móvel? Cara, eu adoro essa posição, porque eu comecei jogando essa posição. Tu és um falso 9, então? Eu comecei, na minha época de jogador, eu comecei jogando como um falso 9. Depois já... Né, mas por característica ou por orientação de algum treinador? Não, por característica, né? Por característica minha. Depois eu fui atrasando, né, cara? Então, falso 9 eu passei para 10 como segundo volante, né? E cheguei a terminar jogando de líbero, né, cara? Então, só faltou goleiro, né? Só faltou goleiro. O homem era completo, quer dizer, pô. Falso 9, para mim, é uma posição que eu acho muito interessante, que algumas oportunidades, principalmente com esse time do América de Cali, nós fizemos em alguns jogos. Quando você tem o jogador, né, o atleta, para você fazer, eu acho que te dá umas opções de penetração. Agora estou tentando lembrar do termo em português. Pode ser em espanhol mesmo. Para você estar chegando em oleadas, né? Quer dizer, quando você, sabe, quando vem onda atrás onda, né? Sim. Onda atrás onda, que cai uma onda, cai a outra. Você, com essa característica do falso 9, você pode abrir um monte de espaço para os caras que vêm de atrás. E isso eu acho muito interessante se você tem o jogador, o atleta para fazer, né? Mas sim, com o Martim Perarnal eu tenho uma amizade muito boa, porque nós nos encontramos 2 vezes lá em Madrid para bater papo e conversa, essas coisas assim. E numa dessas, até ele ficou muito curioso, né, por entender um pouco o que nós fazíamos, principalmente com essa seleção da Costa Rica na Copa de 2002, né, que inclusive foi a seleção que a FIFA, naquele ano prévio à Copa do Mundo, deu um prêmio como a seleção de maior avanço, né? Evolução. Do ano. Evolução, isso. Maior evolução. E aí ele perguntou, né? Porque principalmente aqui eu já estou botando a história um pouco muito para trás, né? Mas esse negócio de botar nós jogávamos com a Costa Rica, nós jogávamos no que seria hoje naquela Copa, no famoso no 3-4-2-1, né? E sempre o ala contrário, onde a gente atacava, ele fechava. E ele perguntou muito disso, porque depois, com o tempo, né, alguns outros colegas também começaram a entender. E se você vê hoje alguma tendência, e certos deles fazem muito, né? Fecham, né? Os lateriores, Alexandre, laterais que vão pelo interior. Exato. É isso aí. Então, nesse sentido, eu gosto muito, né, dessa formação. E se você tem um falso 9, né, nós nunca fizemos isso porque nós tínhamos um atacante de referência, né, que era o tal do Paulo Wanchope, que jogou na Premier League, né, numa Copa América que a gente jogou como convidados
nessa Copa América, que foi na Colômbia, inclusive. Ele arrebentou, né, nessa Copa América. E então, pô, eu não podia desaproveitar um atacante desse, Claro. para tirá-lo desse setor. Mas nós fazíamos muito dessa situação. E na Colômbia, nós fizemos um pouco, alguns jogos com esse falso 9. E na Colômbia eles são muito tradicionais em termos, é assim, né? Os extremas vão por aqui, o número 9 é o número 9. Isso foi uma coisa que nós, quando conseguimos o campeonato com a América de Cali, né, depois de 11, 12 anos que eles não tinham sido campeões, houve um certo debate, né, sobre, também se pode jogar assim, né? Mas, claro, a tradição lá na Colômbia, com os extremas, etc., é muito forte. Alexandre, a gente falou bastante de ataque, mas a minha curiosidade também era a questão de sistema defensivo, porque a gente falou da pressão alta, que às vezes precisa de mais tempo, né, para conseguir organizar bem uma pressão alta, para conseguir posicionar bem os seus jogadores. Como é que você prefere dessa forma? É claro que também entram as características dos jogadores. Você vai ter um centroavante que não ajuda muito a pressão, prefere esperar um pouco mais, já muda em alguns detalhes, mas como é que você prefere nesse sentido? É começar a pressionar, por exemplo, no meio campo, espera um pouco mais o adversário para abrir um espaço atrás, já quando recuperar e já atacar as costas, ele espera ainda mais atrás? Como é que você prefere o seu sistema defensivo? Claro, também respeitando as características dos jogadores que você possa vir a ter. Olha, eu gosto muito mais do bloco meio, né? Quer dizer, esse posicionamento eu adoro, entendeu? Eu acho que pelo tipo de atletas com que nós temos trabalhado, eles se adaptam muito mais rápido a esse bloco meio, né? E bloco meio, para mim, também pela minha formação como jogador que eu fui também de basquete, né? Também te dá muito mais facilidade de que quando você pode recuperar a bola, o teu fast break, né, o teu rompimento em português, o teu fast break, né, seja assim, você possa ganhar muito espaço nas costas da zaga contrária. E os espaços que você, uma vez, você possa acompanhar o teu ataque depois disso, também sejam menores e você já possa tentar fazer uma pressão mais alta em outro espaço do jogo, né? Ali, os meus times, principalmente, os times que melhor interpretaram essa ideia nossa, foram muito bem. Muito, muito, muito bem. Aí, nesse setor, eu acho que com os jogadores, principalmente nessa última etapa na Colômbia, né, nós pudemos fazer isso pelas características físicas também do jogador colombiano, né? Isso para a nossa intenção de fazer esse jogo de pressão e de recuperação e saída rápida no fast break, etc., foi muito bom, foi muito bom. Mas com a seleção da Costa Rica, nas 2 Copas do Mundo que eu tive como treinador, principalmente nessa seleção de 2002, que inclusive ganhou esse prêmio da FIFA, da seleção de maior crescimento naquele ano, né, de 2001 para 2002,
nós tínhamos atletas, né, que podiam fazer muito bem essa interpretação do jogo de ganhar e sair, né? Ganhar e sair, fazer a pressão, fazer o 2 contra 1 na pressão. Muitas coisas do basquete, né? Em espaço reduzido, né? Em espaço Sim. reduzido. É isso mesmo. Dependendo do setor do campo onde você esteja, né? E onde você queira pressionar e fazer essa pressão. Porque nós tínhamos atletas, jogadores muito potentes e muito técnicos. E foi quando você encontra esses atletas que possam fazer isso, por exemplo, no time que a gente treinou lá com o Juliano Fontana e com meus companheiros, com o Rodrigo Poleto e depois com o Felipe, nos times que nós tivemos, por exemplo, na Índia, quando estava o Diego Forlan, que esteve jogando com o nosso time lá do Mumbai, foi uma coisa impressionante, porque nós pudemos fazer isso muito bem. Claro, você tinha a possibilidade de ter 6 jogadores estrangeiros, né? Então, o teu núcleo importante de jogadores, eles entendiam muito bem aonde você queria fazer essa pressão e como você sair no fast break, né? no rompimento. Uhum. E isso foi um trabalho que eu principalmente, né, gostei muito. Mas esse trabalho com a seleção da Costa Rica na Copa de 2002 e nas eliminatórias para a Copa de 2002, quando a Costa Rica ficou por primeira vez em primeiro lugar da área da CONCACAF, ganhando do México lá no Estádio Azteca, que foi a primeira vez que o México perdeu lá. Foi, se você repassa um pouco alguns conceitos dessa seleção, né, você diz, pô, esse trabalho... porque tem certo trabalho que tu fica amarrado, né, cara? Pô, que trabalho legal. Alexandre, tu tem que agora... ter os atletas, né? Tu tem que ter os Claro. atletas. Tudo também depende tanto deles quanto da ideia dos treinadores. E tem uma coisa também, acho que a gente falou de fase ofensiva, fase defensiva, que eu acho que é legal da gente falar aqui no podcast, porque, enfim, a gente ouviu tantos treinadores e quando a gente fala de confiança de trabalho, que foi tudo que a gente falou aqui, né, de projetos, de modelos, de ideias, a gente sabe que em vários momentos os clubes não sabem exatamente o que eles estão buscando. Eles estão buscando alguma coisa que talvez eles não tenham palpável, assim. E muitas vezes os treinadores acaba acontecendo isso, né? Você vê o hype dos treinadores portugueses, você vê, teve um período que eram os auxiliares, estavam virando treinadores principais aqui no Brasil, porque o Carille foi campeão brasileiro, enfim, isso é algo que muda. Mas, por exemplo, quando fossem lhe contratar, eu sei que essa pergunta não é fácil, mas a resposta não é fácil, eu acho. Mas quando, por exemplo, se fossem buscar o Alexandre, quero contratar o Alexandre Guimarães, e a gente ouviu muito das suas ideias aqui. Se você pudesse resumir, talvez, quando alguém quisesse lhe contratar, o que esse clube ou essa equipe estaria buscando quando ela fosse atrás de você, por exemplo? Cara, eu acho que a resposta eu dei quase que no começo, cara. Porque quando você tem tanto tempo de carreira, né, como é o meu caso, eu acho que a primeira coisa que eu me sinto muito orgulhoso é pela capacidade de adaptação que você pode ter quando você chega num clube, independentemente da tradição desse clube, do jeito de jogar desse clube, né? E isso através de todo esse tempo, né, trabalhando em muitos lugares do mundo,
essa capacidade de adaptação, quando uma comissão técnica, né, e quando um treinador e a sua comissão técnica não tem, aí é muito difícil. É muito difícil. E graças a Deus, eu estou numa etapa como profissional que é uma etapa que, graças a Deus, eu posso escolher, cara. Né? Isso é uma, digamos assim, uma liberdade que você se dá como profissional que faz com que, às vezes, tu fique, como tem sido o meu caso, que muitas vezes tu fique muito mais, algum tempo que você não está esperando de ficar parado, né? Mas que você fica, não, na época que dançava com essa moça eu não danço, tá me entendendo? Porque você sabe, quer dizer, a experiência, o cúmulo de experiências que você vai tendo através do caminho, né, já te vai também dizendo e guiando um pouco, dizer, aqui dá, aqui não dá, aqui dá, aqui não dá. E eu, como eu falava, né, o fato de você ter andado, graças a Deus, nós pudemos sair campeões em 3 confederações diferentes. Aqui na CONCACAF, na América do Sul e na Ásia. Né? Nós fomos campeões em 3 confederações diferentes. Então, isso te dá a entender, né, que o que você tem na tua cabeça como jogo pode ser adaptado em qualquer lugar que você vai, tendo os atletas corretos e tendo o apoio das pessoas que te contratam, né? Mas isso, para mim, eu definiria assim, né? Pronto e disposto para uma aventura brasileira, Alexandre? Olha, eu, como todo treinador, eu sempre estou com a mala pronta, cara. Né? Só que, como eu disse, agora eu posso, né, quando vem uma oportunidade, eu abro a mala, né, e vejo, ó, aqui esse paletó e gravata não vou usar. Eu abro a mala e aqui eu acho que melhor vou ter que andar de tênis o dia inteiro, né? Que como é aí no Brasil, e outras coisas mais. Né? Sim. Conversa incrível, mente aberta, open mind e multicultural aqui com Alexandre Guimarães. A hora da gente de avançar para as dicas futeboleiras. Talvez um clube que a gente tenha narrado em tempo real a evolução aqui no TPI é o Independiente del Valle. Inclusive, um episódio incrível que me marcou muito foi com o Luiz Ruggiero, na época executivo do clube, que hoje está na Universidade do Chile. E tem também outro clássico com o Renato Paiva, que acaba de levar o Del Valle ao campeonato nacional, e a minha dica futeboleira tem muito a ver com isso. É o web documentário El Dia Cero, que conta os bastidores da conquista e mostra a estrutura, o perfil e o conceito do Independiente del Valle, que, aliás, cabe um disclaimer aqui, embora seja um clube que tem a nossa admiração, possui um contexto muito específico. Pode ser uma inspiração, mas nunca um modelo idêntico a ser replicado. Não tente copiar o que eles fazem sem avaliar o contexto deles, como de fato, como regra geral em tudo, mas a eficiência Independiente del Valle, ele parece que inspira os clubes que equivocadamente tentam replicar
exatamente quando, na verdade, não dá certo. Mas, para saber mais, El Dia Cero, a história da conquista nacional do Independente del Valle, é a minha dica futeboleira desse episódio. Lembrando que todos os links para as nossas dicas estão no post de divulgação deste episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira? A minha dica eu mudei ao longo do episódio, porque a gente falou tanto desse futebol latino, não só da América do Sul, mas América Central, América do Norte, enfim. E me veio a memória, eu acho que ainda está na Netflix, que é o documentário do Keylor Navas, né? Que é Keylor Navas, um homem de fé. Eu acho que é legal também para entender a cultura do futebol costarriquenho, que a gente está falando aqui tanto tempo com o Alexandre, né? Um cara que jogou Copa e que treinou também esses caras que, enfim, fizeram história em 2014, acompanhou, né, de perto 2014 pelo filho, também treinou 2 Copas, jogou e, enfim, eu acho que isso é muito legal. E o Keylor Navas, para mim, é um dos caras que, quando a gente olha, eu acho que ele representa muito bem também a cultura do seu país, e é um cara que em vários momentos ele foi desvalorizado na carreira. Ele é um cara que às vezes as pessoas esquecem que ele é tricampeão de Champions. E ele foi, se não um dos 5 melhores jogadores do Real Madrid na sequência dos 3 títulos, ele foi um dos mais importantes. Eu acho que é legal frisar isso, porque mesmo ganhando as Champions, era a especulação de De Gea, era a especulação e a chegada do Courtois. Então, eu acho que é muito legal acompanhar também como é que foi essa trajetória de início da carreira do Keylor Navas, né, que é um cara, para mim, assim, um goleiraço. Hoje, vive à sombra, muita gente coloca já o Donnarumma como titular e ele tá lá, segue como titular em cima do PSG, com um cara como o Donnarumma atrás dele, e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Eu lembro de ter visto na Netflix, eu não sei se ainda tá lá, senão acho que dá uma procuradinha, acho que acho, mas eu vi lá e eu creio que ainda esteja na Netflix. Graças, Gabriel. Até a próxima. Obrigado, Dinho. Obrigado, professor Alexandre Guimarães. Foi muito legal de ouvir as suas ideias, ouvir o seu trabalho. Acho que quando a gente ouve esse tipo de profissional que está aberto também a conversar sobre isso, porque às vezes a gente tem as conversas que ficam tudo muito fechadas, né? Aquele, talvez, medo de conversar um pouco mais. Acho que foi muito legal de ouvir um pouco mais as suas ideias e espero que em breve a gente possa conversar de novo. Alexandre. Prazer foi meu. Alexandre, tua dica futeboleira? Dica futeboleira. Olha, primeiro eu tenho que falar o Keylor, né? O Keylor foi um garoto que se criou junto com o meu filho, né? Com o Celso. Quer dizer, ia almoçar na nossa casa que a gente morava antes, bem próximo do estádio do Saprissa, né? Que é o clube principal, onde a maioria desses caras foram formados, né? E é um cara... Bom, inclusive... Bom, vamos lá vamos lá com a indicação. Keylor, dá para fazer outro episódio só sobre ele aqui, Alexandre. E nós tivemos ele como convidado num podcast que eu fiz com o Celso e Guima, se chama o podcast, né? Que eu fiz com meu filho, né? Com Celso Borges. E o Keylor foi convidado lá, foi um papo muito legal que a gente teve com ele também, porque eu conheço ele desde garoto, né, cara? E acho que essa seria a minha recomendação, porque foi um podcast que foi... A ideia foi no começo da pandemia, dessa danada, dessa pandemia, né? Que nós tivemos com meu filho, com o Celso Borges, que joga, né, que já também jogou 2 Copas do Mundo, do Brasil e da Rússia, com a seleção da Costa Rica, já esteve no Deportivo La Coruña, no Göztepe na Turquia, no AIK de Estocolmo, também, já tem, e agora voltou aqui para Costa Rica para jogar, num clube também tradicional aqui da Costa Rica, que é o Liga Deportiva Alajuelense, e fizemos esse podcast. Eu acho que pode ser um podcast interessante, diferente, né? Onde, além disso, se sente uma vibração muito legal de pai e filho, que é uma coisa que curtem a mesma paixão, né? Que é o futebol. Alexandre, muitíssimo obrigado.
além da nossa admiração, agora que passasse aqui pelo Futuri, e és um invader também, contas com a nossa torcida, a gente vai estar sempre por perto, analisando, comentando e aprendendo com os teus trabalhos. Obrigado por fazer parte disso. Alexandre, volte sempre, és um invader agora. Valeu, obrigado a vocês pelo convite. Eu, como já falei para vocês, né, eu escuto muito esse programa de vocês. Parabéns, muito bem bolado a ideia, né, e os convidados são ótimos. Esse último, às vezes, se atrapalhou um pouco, né, com o português, mas beleza. Valeu. Futeboleiras e futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.